Maite, muito obrigada pela sua presença. Gostaríamos que você se apresentasse, por favor. Olá, meu nome é Maite, eu sou bibliotecária, vim para Bauru para trabalhar aqui na Unesp em dezembro de 2001. Foi um momento de muita alegria na minha vida quando eu fui chamada, era uma expectativa muito grande de trabalhar numa das maiores instituições de ensino do Brasil e na maior biblioteca da rede Unesp. Embora a biblioteca pertença à administração geral, nosso motivo de existir são as faculdades que compõem aqui o campus, porque nossa motivação, porque existe uma biblioteca na unidade, é por causa dos alunos principalmente, né? Que estão em sua maioria ali da hora que a biblioteca abre até o horário que a biblioteca encerra suas atividades no fim do dia e inclusive aos sábados. Você é bibliotecária, certo? Sim, eu sou bibliotecária e há 10 anos na diretoria técnica da biblioteca. Foram 10 anos, tiveram uma interrupção quando eu fui atuar na biblioteca do IPMET, fiquei alguns anos lá e depois voltei para o campus. Como era a instituição no tempo que você entrou? Bom, o campus hoje está muito diferente, né? Muitas construções que aconteceram, inclusive na pandemia, que foi um momento histórico muito marcante dentro e fora da universidade, e mais cursos que surgiram, né, ao longo dos anos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. O perfil dos estudantes também mudou bastante. Hoje somos uma universidade, falo do campus e da universidade de modo geral, né? Muito mais inclusiva, a gente percebe isso na nossa rotina do trabalho. Quais as mudanças que ocorreram nesse período? Que você está na instituição, desde lá de 2001. Nossa memória às vezes trai um pouco, né? Mas a gente percebe que, embora tenha mudado muito tecnologicamente, né? Muitas pessoas até hoje ainda falam: será que a gente vai continuar lendo livros impressos, né? A tecnologia dominando, inteligência artificial generativa principalmente, mexendo com as nossas cabeças. Mas nós percebemos ainda que o livro impresso, tanto na área de literatura quanto os livros técnicos, ainda trazem seus adeptos, seus seguidores, seus amantes, né? Nós percebemos isso por parte dos estudantes, dos professores, dos pesquisadores. Durante a pandemia, que a biblioteca precisou ficar um período fechada, e as bibliotecas da rede desenvolveram um guia, né, onde está ativo ainda o link, e nós fazemos revisões periódicas para atualização. Embora ali nós estivéssemos apresentando e reforçando e instruindo o uso de todas as bases de dados, bibliotecas digitais, tudo que a universidade oferece, assinaturas, cortesias, tudo tem ali, a gente conseguiu fazer esse guia. Ainda assim, desde aquela época, a gente ainda percebia, recebíamos as solicitações de estudantes, de pesquisadores, de docentes, que estava ótimo aquele guia, muito útil, fácil, né, tudo reunido num único lugar, mas que ainda sentiam falta dos materiais impressos. E aí, quando as bibliotecas reabriram, a gente percebeu que esses dois universos coexistem. Então, tem para todos os gostos, e às vezes, mesmo você tendo preferência pelo impresso ou pelo digital, a gente ainda consegue equilibrar. Às vezes tem um que está mais fácil de você acessar do que outro, e assim a gente consegue ir equilibrando. A acessibilidade muito maior e essa possibilidade da gente colocar materiais no repositório institucional, e em bases de dados, na internet de modo geral, nós percebemos o quão inclusivo e acessível o mundo se torna. Certo. Você pode nos contar algum fato marcante
ocorrido nesse período? Alguma coisa curiosa? Uma curiosidade, não sei se eu me lembro, mas marcante, percebo os investimentos que acontecem ao longo dos anos. Eu percebo que na universidade algumas coisas não acontecem, talvez muitas coisas não aconteçam na velocidade como nós desejamos. E nós temos pressa sempre, né? Quando queremos alguma coisa, queremos para ontem. Às vezes demora um pouco, mas especificamente na biblioteca eu percebi, lá em 2001, quando eu cheguei, tinha acabado de acontecer uma reforma para ampliação do espaço da biblioteca. A biblioteca ainda é um espaço, embora grande, insuficiente para o tamanho do acervo e para o número de frequentadores que nós temos. Em alguns momentos nós percebemos que os estudantes ficam sentados no chão, seja para estudar ou para descansar. A biblioteca é um espaço que fica aberto ininterruptamente, né, das 8 horas da manhã até as 10. Houve um momento que fechava só às 11 horas da noite. Não conseguimos manter esse horário, que pena, quem sabe no futuro consigamos voltar. Horário que os alunos ainda estão tendo aula aqui no campus, mas nós percebemos que agora começamos uma nova reforma para ampliação do prédio e nos últimos anos tivemos grandes investimentos em imobiliário, compra de acervo, tanto livros técnicos quanto literatura. A gente acha muito importante investir na formação completa do cidadão. Então ele presta vestibular para uma área específica onde ele pretende trabalhar, desenvolver pesquisas e ter um desenvolvimento profissional. Mas nós percebemos também a importância dessa formação completa do cidadão. Quem passa pela universidade pública, quem passa aqui pela Unesp, nós queremos fazer o nosso máximo para mostrar o conhecimento que ele vai adquirir aqui, a cultura, literatura. Na biblioteca a gente consegue oferecer, às vezes, apresentação de teatro, de dança, de música, e a gente percebe que tem um envolvimento muito grande da comunidade. Tá. Gostaríamos, né, que você relatasse sobre o envolvimento da Faculdade de Ciências. Muitas consultas, muitas publicações, estudantes, professores, funcionários. Nossa biblioteca é a única da rede que atende às 3 faculdades, né? Normalmente cada biblioteca é da sua unidade universitária e aqui somos 3. Como a Faculdade de Ciências é a maior unidade daqui do nosso campus, então tem uma proximidade muito grande com a gente e uma participação efetiva. A Faculdade de Ciências é uma faculdade que sempre fez questão da participação de um representante na biblioteca nas reuniões da congregação, então nós consideramos isso muito gratificante, muito importante, porque assim nós participamos dessas reuniões sempre que tem assuntos importantes. Às vezes são assuntos que não necessariamente dizem respeito especificamente à biblioteca, mas a gente sempre pode colaborar, contribuir. E quando surge algum assunto específico de pesquisa, extensão, ensino, que passa pela biblioteca, a gente já tem esse diálogo imediato. Os professores da Faculdade de Ciências são muito próximos. Nós temos feito ao longo dos anos parcerias em atividades educacionais, culturais na biblioteca. Na Semana do Livro e da Biblioteca, que acontece também todo ano, a gente marca essa presença. Temos convidados da Faculdade de Ciências, temos sugestões recebidas da faculdade e tivemos algumas participações pontuais, específicas, principalmente agora nos últimos anos, que está mais fresco aqui na minha memória, que teve investimento específico para os estudantes da Faculdade de Ciências e todos os outros, porque afinal é um espaço coletivo. Então, do lado de fora ali da biblioteca teve um investimento com mesas, cadeiras e o guarda-sol para os alunos ficarem ali num ambiente tranquilo do lado de fora da biblioteca, enquanto aguardam para as próximas aulas. É muito gratificante ter essa proximidade e essa parceria com os estudantes.
Eventos ao longo do ano também, né? Nós temos um espaço que a gente utiliza para exposições ali na biblioteca e eventos, muitas vezes com a participação e a procura, muitas vezes nem parte da biblioteca solicitando que os alunos participem, mas os próprios estudantes sentem essa liberdade, essa proximidade e vêm com ideias, sugestões e fazem exposições de seus trabalhos. É muito interessante e importante para essa formação toda. Nós gostaríamos que você contasse como é o dia a dia da biblioteca, o envolvimento dos servidores da biblioteca na própria dinâmica do setor. Nós fomos a primeira biblioteca da Rede Unesp que tivemos o investimento, isso veio da reitoria, de equipamentos de autoempréstimo e autodevolução. Isso possibilitou que os servidores da biblioteca consigam fazer um atendimento um pouco mais personalizado para os estudantes. Então, enquanto a gente ficava ali simplesmente aguardando o fluxo para empréstimo, devolução, hoje nós temos um pouco mais de liberdade para fazer mais exposições, mais incentivo e atender os alunos com mais proximidade, mais personalidade no atendimento. Bom, na biblioteca temos bibliotecários e temos assistentes. Então, bibliotecários estão mais específicos para as pesquisas acadêmicas, normalização de trabalho, seja a BNT ou outra norma, pesquisas em bases de dados. E os assistentes ficam mais para essa parte mais do dia a dia ali, inclusive do atendimento no balcão, ajudando os alunos a fazerem as pesquisas no acervo, fora do acervo, quando eles têm necessidade de fazer empréstimos de outras bibliotecas, seja da Rede Unesp ou outras parcerias que nós temos, artigos de periódicos que porventura não são assinaturas ou que a gente não tem acesso aqui, mas que outras bibliotecas possuem, então a gente consegue fazer essas parcerias e nossos assistentes são super capacitados, estão muito preparados. Temos sorte de ter uma equipe muito empenhada e que gosta de estar presente aqui fazendo o trabalho que faz. Você considera que essas pessoas estão atualmente capacitadas para exercer então todas as funções que são propostas, né, pelas necessidades da biblioteca? Acredito, muitas vezes as pessoas têm iniciativa própria de continuar seus estudos, se aprofundar em áreas que gostam mais. A Unesp, o campus, muitas vezes oferece possibilidades para que todos nós participemos de eventos, capacitações, às vezes algumas coisas que acontecem aqui no campus, outras vezes em São Paulo, outra unidade, às vezes virtualmente. A Coordenadoria Geral de Bibliotecas também tem essa preocupação, a reitoria tem essa preocupação. O investimento, a mudança na tecnologia também muda bastante, então a gente precisa de alguma forma ir se atualizando. Para algumas pessoas, às vezes são desafios maiores, né? Outras pessoas têm mais facilidade, mas eu percebo que existe essa disponibilidade, essa disposição dos nossos servidores em atender melhor os estudantes, os professores, os pesquisadores nas necessidades que chegam até nós. Algumas vezes, estou lembrando aqui de alguns professores que pedem coisas que a gente não consegue imediatamente oferecer com os profissionais que temos aqui, mas nós temos uma rede muito forte, muito próxima, embora não próxima fisicamente, né? Mas em cada biblioteca temos bibliotecários ou profissionais mais especializados, se é que eu posso dizer assim, em determinados aspectos dentro da biblioteconomia. Então a gente consegue fazer esses intercâmbios para atender as necessidades que chegam até nós. Você poderia nos dizer o que mais marcou a sua trajetória profissional aqui dentro da Unesp? Eu acho que o ser humano. Embora a gente pense muito, né, em ser profissional, desenvolvimento, mas eu acho que
esta proximidade que nós temos de ser humano, de olhar para o outro e ser olhado pelo outro, sendo enxergado como ser humano nas suas necessidades de ser humano mesmo, sabe? Ao longo dos anos, às vezes recebemos notícias não tão felizes de eventos que acontecem enquanto nesse ambiente universitário. Então eu acho que esse cuidado, e que a Faculdade de Ciências tem muito, com o NTAPs e com a psicologia, então eu acho que isso é muito importante, de olhar para o outro e ser olhado pelo outro como seres humanos que somos. Então, claro, estamos aqui para o nosso desenvolvimento profissional. Não importa em qual nível estejamos, né? O estudante que está entrando pela primeira vez, o estudante que ainda está no colégio técnico, né? Então, assim, o CCI, né? Temos aqui desde bebês, né? Que estão mais próximos ou mais distantes de nós, mas muito próximos. Até a aposentadoria ou até após a aposentadoria. Então eu acho muito importante isso, a gente continuar olhando para o outro como uma pessoa que ela é, com as suas particularidades, com as coisas que ela pode te ensinar, com as coisas que ela pode aprender com você, e olhar para o outro, às vezes dar um abraço. Então são necessidades que o ser humano leva e traz na sua vida, não importa onde ele esteja, seja aqui estudando, seja aqui trabalhando, se desenvolvendo, se aperfeiçoando, mas eu acho que isso me marcou muito nos desafios particulares que tive, a voz embarga, né? Nos desafios particulares que tive e nos desafios que eu vi ao meu lado. Nem sempre a gente consegue oferecer para a pessoa aquilo que ela espera de você, mas cada um oferecendo o melhor que consegue naquele momento, acho muito importante a dedicação e a entrega. Você nos contou que já está há mais de 20 anos, né, na Unesp. Durante esse período, quais foram as mudanças entre o que se planejava e o que realmente foi executado? Se superou, se ficou aquém, se atendeu, né? Teve muita diferença? Explica pra gente. Eu acho que nós aqui no campus, tô lembrando, acho que todo mundo com quem eu já tive uma pequena conversa, uma grande conversa, temos muita flexibilidade, muito jogo de cintura. Então, adequações a planejamentos são coisas que fazemos com frequência e eu diria que até com maestria. Às vezes encontramos desafios que mexem com a gente, mas respiramos e prosseguimos e mudamos o rumo. Queria ir por aqui, mas por aqui tem uma pedra no caminho e vai indo como um rio. E a gente consegue. Às vezes o rio está mais seco, às vezes o rio está mais cheio, mais turbulento, mas eu acho que a gente consegue driblar isso com facilidade. Eu acho que a universidade pública tem essa possibilidade tão grande de definir ações coletivamente, né? São tantos órgãos colegiados, muitos debates intensos, discordâncias, concordâncias, mas eu acho que a gente, desta maneira, consegue encontrar soluções criativas e muito adequadas. Você acha, então, que houve bastante diferença entre o que inicialmente se propunha e o que efetivamente foi feito? Eu percebo muitas mudanças ao longo desses 20 e poucos anos que estou aqui, muitas mudanças. Mas sempre um foco, né? Que é o desenvolvimento, que é o ensino, que é a pesquisa, que é a qualidade no que fazemos aqui dentro. A gente gostaria de solicitar para você que você falasse um pouco da FC nesse contexto, né? No contexto da biblioteca. Você já falou que os professores têm uma proximidade, mas se você pudesse aprofundar um pouquinho nesse sentido. Eu percebo que a gente, às vezes, sofre muito com esses desafios em, por exemplo, contratação.
de servidores, de professores. Eu acho que a Faculdade de Ciências continua sempre nessa luta de o que fazer para driblar esses desafios, de conseguir, às vezes, com menos pessoas do que julgaria adequado, mas de continuar desenvolvendo e oferecendo ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Eu acho que a Faculdade de Ciências é muito dinâmica, é muito democrática. Percebo que as diretorias da Faculdade de Ciências são muito dedicadas no que fazem, seja na Faculdade de Ciências, seja também no GAC, na administração geral, mesmo quando a Faculdade de Ciências não está respondendo pela presidência do GAC, mas está sempre envolvida, sempre dando sugestões, sempre colaborando, sempre cobrando, exigindo também investimento, responsabilidade. Eu acho que isso é muito importante. Certo. Você gostaria de deixar uma mensagem especial, né, uma mensagem final, ou acrescentar mais alguma informação? Eu acho que nesse momento de comemoração, o que eu gostaria de deixar de mensagem é os cumprimentos, os parabéns a todos que passaram por aqui, que contribuíram, aos que virão, muita coragem, muito empenho, e eu acho que conseguimos construir uma universidade muito inclusiva, e colaboramos com principalmente o estado de São Paulo, mas com o Brasil e pessoas que estão espalhadas aí pelo mundo. Parabéns. Você gostaria de acrescentar alguma coisa que você julga que possa ter esquecido de dizer? Acho que é isso. É emocionante estar aqui. Com certeza esqueci de falar alguma coisa que amanhã eu vou falar, devia ter falado isso e mais aquilo, mas agradeço pelo convite, agradeço por todos que passaram por aqui antes de mim, boas-vindas para os que estão chegando e para os que virão, todo mundo que passa por aqui deixa sua contribuição, sua energia, um pedacinho do seu coração. Eu deveria ter perguntado até antes, mas vou perguntar agora. Quais as suas expectativas para o futuro? Próximo, pode ser. Bom, tenho 2 filhas que ainda são crianças, mas desejo grandemente que um dia elas ainda passem por aqui. É muito bom saber que colaboro na educação de principalmente brasileiros, né? Temos pessoas que vêm de fora, mas a grande maioria são brasileiros. É muito significativo para mim, trabalhar com educação é muito recompensador. Claro, sempre quero que tenha mais investimento, gostaria de uma biblioteca incrível, que os alunos passassem por aqui, que a biblioteca fosse um cartão postal, porque nossa biblioteca é uma biblioteca que nunca está vazia. Às vezes a gente escuta por aí, as bibliotecas estão esvaziadas, hoje as pessoas podem acessar livros nos seus celulares, e a gente percebe que aqui no campus, nossa biblioteca ainda faz parte da vida das pessoas, seja para estudar, para ler, para conversar, para dormir. Quem passa pela biblioteca certamente já viu alguém dormindo ali nos sofás. Então, é gratificante ver o quão importantes somos. Curiosidade que lembrei agora tardiamente, né? Eventualmente aparecem casais para fazer sessão de fotografia do casamento pré-wedding, porque se conheceram na universidade. Já participamos de filmes. Então, assim, são algumas coisas que acontecem ao longo dos anos que a gente percebe que a gente faz parte da história pessoal de quem passa por aqui. Então, é muito gostoso isso.
pode contar algum fato expressivo envolvendo a FC? Algum fato expressivo envolvendo a FC? Pode envolver demandas, A Faculdade de Ciências sempre faz questão de, quando nós recebemos a verba para aquisição de livros, nunca devolver um centavo. Então, às vezes recebemos menos, às vezes recebemos mais, mas percebo um empenho incrível por parte dos professores na elaboração das listas e por parte dos servidores da FC, porque a compra da FC, embora seja para a biblioteca que é da AG, mas passa pela Faculdade de Ciências, né? Cada verba vem para uma faculdade. Então, a Faculdade de Ciências sempre teve esse zelo muito grande por aproveitar cada centavo, qualquer investimento que a gente receba, tem um cuidado, um carinho muito especial da faculdade. No acervo da biblioteca existem muitas obras de professores da UFC. Sim, nós temos mais de 80 mil exemplares de livros e grande parcela de livros, teses, dissertações que são de professores que estão aqui hoje ou que já passaram por aqui, e de estudantes também, né? Os TCCs, e hoje no repositório também, o que dá muito maior visibilidade. Não, eu poderia ter feito essa pesquisa, né? Quantos livros de docentes ou de docentes que já passaram por aqui da Faculdade de Ciências, mas esse número não tenho na cabeça, não. Maíde, muito obrigada pela sua disposição em contribuir, né, com esse livro, que vai deixar aí para a biblioteca, inclusive, a história da Faculdade de Ciências. Muito obrigada pelo convite e até a próxima. Muitos e muitos anos que ainda virão.